E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Sempre pronto para desvendar mistérios. Hoje a gente vai encarar um tema que, digamos, é um tanto quanto intrigante. A origem do diabo. Opa, já me pegou no suspense. Que tipo de mistério a gente vai desvendar? A gente vai se basear num post blog chamado Quem é o Diabo? Interessante. E de onde vem esse post? Ele é de um blog chamado Com Palavra, a Palavra, escrito pelo mendigo entre mendigos. Nossa, nomes, digamos, bem originais, né? Mas e aí o que esse post tem de especial sobre o diabo? A sacada aqui é que ele defende que o diabo, acredite se quiser, não foi criado como um ser do mal. Ah, então ele era um anjo que caiu em desgraça. Essa ideia eu já ouvi falar. Mas os posts vai além. Ele diz que o diabo era um anjo perfeito, um querubim, responsável por liderar a adoração no céu. Imagina só. Caramba, um líder de adoração que virou o diabo. Que der reviravolta. Mas o que são esses querubins? Pelo que entendi, eles não são aqueles anjinhos fofinhos que a gente costuma ver, sabe? Ah, entendi. Tipo aqueles bebês com asinhas. Isso. O post descreve os querubins como seres bem diferentes. Às vezes eles têm várias asas e até características de animais. Características de animais, tipo um leão com asas. Algo assim. O blog até cita um trecho do Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 9, que descreve esses querubins ao redor do trono de Deus. E como eles são descritos? Cobertos de olhos, com várias asas e com aparências que lembram um leão, um boi, um homem e uma águia. Nossa, que mistura inusitada. Difícil de imaginar. Pois é, né? Mas a pergunta que fica é, como esse anjo, esse querubim perfeito, se transformou no diabo? É a pergunta que não quer calar. O que o post diz sobre isso? Segundo o blog, esse anjo escolheu por conta própria se tornar um deus. Então a culpa não foi de Deus. Ele não o criou como um ser maligno. É isso que o post defende. A culpa foi totalmente do anjo. Ele agiu por orgulho, por soberba, como o blog coloca. Soberba. Que palavra forte. Sim, e o blog conecta essa ideia a uma passagem da Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. E o que essa passagem diz? Ela fala que a soberba leva à mesma condenação do diabo. Um alerta, né? Faz sentido. Orgulho demais pode levar a gente para o mau caminho. Mas como esse orgulho transformou o anjo no diabo? Qual foi o ponto de ruptura? O blog explica que a queda do anjo foi totalmente por culpa dele mesmo. Ele usa até uns termos interessantes para descrever isso. Que termos me explica melhor? Ele chama o anjo de autopecador e os humanos de heteropecadores. Alto e hétero. Qual a diferença? O blog está dizendo que o anjo pecou por vontade própria, enquanto os humanos, a gente, fomos tentados a pecar. Então quer dizer que a culpa do anjo foi maior. Pelo menos é o que o blog sugere. Ele coloca o anjo como o responsável pela sua própria queda. É uma ideia pra gente pensar, né? Responsabilidade individual, livre-arbítrio. Mas e aí o que acontece depois que o anjo cai? Ele passa a ser conhecido por vários nomes. Diabo, Satanás, dragão, serpente antiga. Caramba, quanta alcunha! E o que cada nome significa. Cada nome representa um aspecto diferente da sua natureza e das suas ações. Por exemplo, ele é a serpente que tenta Eva no Jardim do Éden, lembra? Sim, na história da maçã. Mas e o dragão? O dragão é como ele é descrito no livro do Apocalipse, representando sua futura encarnação no Anticristo. Nossa, quanta coisa! E tudo isso num único post de blog. E a gente só começou a arranhar a superfície. Mas por hoje acho que já deu pra ter uma noção da complexidade do tema, né? Com certeza. Já tô curioso pra saber o que mais esse mendigo entre mendigos tem a nos dizer sobre o diabo. De volta ao nosso mergulho profundo nas origens do diabo. Esse post, Quem é o Diabo Corte, tá me deixando de cabelo em pé. E a gente ainda nem chegou na parte mais assustadora. Peraí, tem mais. Tem sim. A gente tava falando da queda do diabo, do orgulho dele, lembra? Lembra, soberba foi a palavra que o blog usou. Isso. Agora a gente vai ver como essa queda impacta a gente, os humanos. Tipo, quais as consequências para nós? Exatamente. O blog fala bastante sobre a influência do diabo na humanidade. E como ele faz isso? Ele aparece pra gente. Faz pactos. Nada disso. O blog se concentra na tentação como a principal arma do diabo. Tentação. Tipo aqueles docinhos que a gente não pode comer. Mais ou menos. Mas as tentações do diabo são muito mais perigosas. Lembra daquela diferença entre autopecador e heteropecador? Lembro sim. O anjo pecou sozinho, por vontade própria, e os humanos fomos tentados. Né? Exatamente. E o blog diz que o diabo usa isso a nosso favor. Ele nos tenta com desejos que nos afastam de Deus. Então ele fica sussurrando coisas ruins no nosso ouvido. Não exatamente sussurrando, mas ele coloca armadilhas pra gente cair. Armadilhas. Como assim? Tipo coisas que parecem boas, atraentes, mas que no fundo são perigosas, que nos levam pra longe de Deus. Entendi. E como a gente escapa dessas armadilhas? O blog dá alguma dica? Dá sim.
Ele fala bastante da importância da Bíblia. A Bíblia. Mas como ela pode nos ajudar contra o diabo? A Bíblia é como um mapa, um guia que nos mostra o caminho certo. E ela ensina a gente a resistir às tentações do diabo. Sim, o blog cita várias passagens que falam sobre isso. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, fala sobre como a gente é tentado pelos nossos próprios desejos. Nossa, Tiago 1.3:15. Vou até anotar aqui para ler depois. Mas e se a gente não conseguir resistir? E se a tentação for muito forte? Aí entra a importância da oração e da fé em Deus. Então a gente pede ajuda para Deus. Exatamente. Ele sempre está pronto para nos ajudar, para nos dar força para vencer as tentações. Spec, bom. Mas e o diabo? Ele não pode simplesmente nos dominar. Não, ele não é todo poderoso. Ele tem limites se Deus é mais forte que ele. Que alívio. Então a gente tem como lutar contra ele. Mas como? O que mais o blog diz? Ele usa o exemplo do dragão do Apocalipse para explicar como a influência do diabo funciona no mundo real. O dragão? Yeah. Aquele com 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. Ele mesmo. Mas o blog diz que ele não é só um monstro, sabe? Ele representa as maneiras como o diabo age no mundo. Interessante. Me explica melhor. As 7 cabeças representam um domínio sobre os reinos da terra. Os 10 chifres são os governantes que seguem o diabo. E as 10 coroas, o poder político e econômico. Caramba, então o diabo está infiltrado nos governos. É o que o blog sugere. E ele usa esses sistemas para nos tentar com coisas como riqueza, poder e status. Nossa, agora tudo faz sentido. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja. Exatamente, precisam ser espertos, usar o discernimento. Discernimento, tipo, saber diferenciar o certo do errado. Isso. E o blog diz que a Bíblia nos ajuda a desenvolver esse discernimento, a entender os planos do diabo. Então a gente precisa ler a Bíblia, orar, ter fé em Deus e usar o discernimento para escapar das armadilhas do diabo. É isso aí. A gente precisa estar sempre em guarda. Nossa, esse mergulho nas origens do diabo foi intenso. Esse post, Quem é o Diabo Corner, me deixou pensando em tudo que a gente discutiu até agora. É muita informação para processar, né? A gente falou sobre a queda do anjo, as tentações, a influência do diabo no mundo. E agora, para finalizar nosso mergulho, eu queria entender qual a grande lição disso tudo. O que a gente tira de toda essa história do diabo? Eu acho que o principal é a gente ficar esperto, ligado? O blog deixa claro que o diabo está sempre na ativa, buscando jeitos de nos levar para o mau caminho. Então não basta só ser uma boa pessoa, a gente precisa lutar contra ele. É o que o blog sugere. A gente não pode ser ingênuo, precisa se armar para essa batalha espiritual. E como a gente se arma? Quais as armas que a gente usa? O blog destaca 3 armas principais: as escrituras, a oração e a fé em Deus. Tá, mas como elas funcionam? A Bíblia é um escudo, a oração é uma espada. A Bíblia é como um manual de instruções, um guia que nos ensina a viver e a resistir às tentações. Entendi. Tipo um GPS espiritual para não se perder no caminho. Exatamente. E a oração é a nossa linha direta com Deus para pedir ajuda, força e proteção. Tipo chamar reforços quando a batalha tá difícil. Boa analogia. Yeah. E a fé em Deus é nossa fortaleza, a certeza de que Ele é mais forte que qualquer mal. Então a gente precisa ler a Bíblia, orar e confiar em Deus para vencer o diabo. É isso aí. E não esquecer de usar o discernimento, né? Discernimento. Para que Tá. serve isso? Para saber diferenciar o bem do mal, para não cair nas armadilhas do diabo. Então a gente precisa ser esperto, usar a cabeça, Tá. não acreditar em tudo que vê por aí. É isso mesmo, a gente precisa ser crítico, analisar as coisas com cuidado. E tem mais alguma dica pra gente se proteger do diabo? O blog fala da importância da comunidade, de ter amigos que compartilham da nossa fé. Ah, entendi. Tipo um exército do bem para lutar lado a lado contra o mal. É isso aí. A gente é mais forte quando tá junto, se apoiando, se ajudando. Nossa, quanta coisa a gente aprende. Nesse mergulho, foi uma verdadeira aventura, cheia de mistérios e revelações. E tudo isso graças a um simples post de blog. Quem diria que a gente ia se aprofundar tanto na história do diabo? E a grande lição que fica é que a gente precisa estar sempre atento, preparado para lutar contra o mal. E que a gente não tá sozinho nessa batalha. A gente tem Deus, a Bíblia, a oração, a comunidade. A gente tem tudo o que precisa para vencer. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Valeu por mergulhar com a gente. E até a próxima, com mais mistérios para desvendar.